É tão interessante que Suzanne Venker, no seu livro The War on Men, que eu disse na última semana, ela diz assim, falando sobre os Estados Unidos: essa nação em poucas décadas transformou os homens de respeitosos e protetores em palhaços. A nação americana transformou os homens de protetores em palhaços. E você vê isso de forma prática, sabe onde? Seriados de TV. Um dos desenhos que mais fazem sucesso nos Estados Unidos, Os Simpsons. Já assistiu aquilo lá? Já, né? Já assistiu. A maioria deve ter assistido. Aquele desenho, Marjorie é o esteio, a cabeça pensante da casa. Homer, um barrigudo bebedor de cerveja que vive a soltar pum. O resultado, quando isso é invertido, está em Bart. Um jovem desmiolado sem regra nenhuma. Um outro seriado bem legal, que eu já assisti várias vezes também, Eu, a Patroa e as Crianças, é o nome. Mas, na verdade, no original não tem, né? My Wife and Kids, né? Agora, no Brasil já colocaram, né? Eu, a Patroa e as Crianças. E então nós vemos que são essas coisas que dominam. Até mesmo o Cris é legalzinho, mas já percebeu, o Júlio daquele tamanho, o cara é um armário, gente. Tem 2 empregos. Mas treme de medo diante da Rochelle. Mas isso não aconteceu apenas na nação americana, isso também acontece aqui no Brasil. Por quê? A masculinidade tem sido a cada dia mais colocada para debaixo do tapete. Nós somos ensinados a criar aversão ao homem que é verdadeiramente macho. E eu vou dizer macho que não tem nada a ver com ser troglodita, com levar a mulher para passear igual, né, no tempo das cavernas, pelo cabelo, não tem nada a ver. Macho, segundo a Escritura. Eu acho que, eu não lembro exatamente quanto tempo atrás, o Santander ele lançou um comercial. O Santander foi aquele mesmo banco que apoiou o Queer Museu, né, crianças trans lá. E então, o Santander ele lançou um comercial que era mais ou menos assim. Uma moça estava grávida, solteira. E então, num determinado momento, ela diz assim: quando eu descobri que estava grávida, meu maior medo não era estar solteira e não ter um pai, mas não ter uma mãe, pois minha mãe tinha morrido. Você apenas ouve essa mensagem aqui, a princípio talvez você não dê problema nenhum, mas olha o tanto de conceitos que está por trás. Quando eu descobri que estava grávida, meu maior medo não era estar solteira, ou seja, o homem é cafajeste, faz filho, some. Já começa por aí. E o meu maior medo não era de não ter o meu pai, mas a minha mãe que tinha morrido. Ou seja, homens são irrelevantes, seja como o marido que some, ou seja como o pai que educa. E ela ainda termina o comercial dizendo assim: mas, quando eu descobri que o bebê era uma menina, fiquei muito mais feliz. Imagine o inverso. Imagine o comercial assim, um homem dizendo: quando a minha esposa pariu o nosso filho e deu linha da maternidade, a minha maior preocupação não era que eu estava sem mãe, mas sim que eu tinha perdido o pai. Mas, quando eu descobri que era um menino, eu fiquei muito feliz. Se tem um comercial desse no Brasil, meu irmão, no outro dia é a Terceira Guerra Mundial. Os esquerdistas vão à frente das agências desse banco e apedrejam e acabam com tudo. Se fosse o contrário, era isso que ia acontecer. A imagem masculina ela tem sido tão deteriorada que, por exemplo, durante a campanha pela emenda à Constituição americana, as feministas gritavam assim: uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. A mãe natureza é lésbica. Uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Você fala: pastor, mas não tem lógica. Peixe não precisa de bicicleta. Exatamente. É isso que eles estão dizendo. Nós não precisamos de homens. A mãe natureza é lésbica. A jornalista do The New York Times, Natalie Enger, ela diz assim: um dos mais persistentes e frustrantes problemas na evolução biológica é o macho. Nós somos um problema. Sim, para o feminismo, nós somos um problema. E se você for aquele macho Nutella, macho raiz, daí isso é um problema pior ainda. Se você abre a porta do carro, gente, machista, troglodita. Não pode.
Autora do livro Os Homens São Necessários, o nome do livro é uma pergunta, né? Os homens são necessários? Põe ali, por favor. Põe ali, Samuel. Ela diz assim: agora que as mulheres não precisam do homem para se reproduzir e se manter, a questão é, vamos mantê-los por perto? A resposta é, você sabe, precisamos de você, homem, como precisamos de sorvete. Vocês serão mais ornamentais. Pense em um homem escrevendo isso. Precisamos de vocês, mulheres, assim como nós precisamos de sorvete. Vocês só serão coisas ornamentais, apenas para dar aquele prazer, para refrescar quando a gente estiver com calor. Problemas. Depois de várias confissões de ódio assim, declarada aos homens, como alguém pode dizer que há uma guerra contra as mulheres? Como alguém pode dizer que os homens detestam as mulheres?